Fala galera, eu sou a Sara Rocha, criadora aqui do Fonte Jurídica, e hoje nós vamos falar sobre o artigo 3º do nosso Código Penal, né? A gente tá com esse quadro aqui no nosso canal, o Entenda de uma Vez por Todas, e estamos comentando artigo por artigo do Código Penal. Hoje vamos falar sobre o artigo 3º, que fala sobre leis excepcionais e temporárias. É um conteúdo bem simplesinho, vocês vão conseguir entender com certeza, beleza? E atualizações sobre a minha vida pessoal é que, gente, lembra daquele cenário lindo, perfeito, maravilhoso que eu tinha na minha outra casa, que eu estava super animada? Pois é, tive que me mudar e agora estou aqui improvisando, né, novamente outro cenário, mas vai dar tudo certo, né? Espero que esse aqui também esteja bom, esteja iluminado, com boa, como é que é o nome? Com microfone bom, minha voz esteja boa, né? Pra vocês poderem receber aí tudo que vocês merecem nesse vídeo. Tá bom, gente, agora sem mais blá 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 blá, bora falar sobre leis excepcionais e temporárias. Bom, então vamos lá para a explicação. Primeiramente, queria falar que se você ainda não assistiu o artigo 2º do Código Penal, o último vídeo que eu postei, vai lá e assiste, porque esse vídeo vai ser um complemento, né, uma continuação daquele vídeo. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? No último vídeo, a gente falou sobre retroatividade, né? Então, quando a lei volta para beneficiar o réu, certo? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre ultratividade, autorrevogação e o que são leis temporárias e excepcionais. Beleza? Esse é um artigo que traz um pouco de dilema dentro do nosso Código Penal, porque existe um certo debate sobre ele se enquadrar, né, ser recepcionado pela Constituição Federal ou não. Aqui é importante a gente fazer um parênteses, né, e falar que o nosso Código Penal, ele entrou em vigência muito antes da nossa Constituição Federal. Então existem vários artigos que estão no nosso Código Penal que não condizem muito bem com o que consta na nossa Constituição Federal. Mas lá pro final a gente vai levantar esse dilema, vou trazer para vocês as interpretações que a gente costuma usar, o que eu acredito, e tem mais blá blá blá, bora pro vídeo, gente. Então, a gente tem no nosso Código Penal, no artigo 3º, expressamente falando sobre leis excepcionais e temporárias. Vou ler esse artigo para vocês, tá? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Beleza. Vou, claro, explicar melhor esse artigo para vocês, e no final vou ler novamente esse artigo para vocês conseguirem identificar, depois da explicação, o que eu quis dizer com esse artigo, tá bom? Então, o artigo 3º do nosso Código Penal, esse que eu acabei de ler, fala sobre as sucessões das leis temporárias e excepcionais, ou excepcionais, tá? Cada uma possui um significado diferente, tá? Então, ou excepcionais ou temporárias. Primeiramente, gente, preciso contextualizar vocês e explicar o que são leis temporárias e excepcionais. As leis temporárias, elas possuem um período de duração já pré-determinado pelo legislador. Como assim, Sara? Quando essa lei ela é sancionada, lá já tá falando, olha, essa lei vai entrar em vigor no dia tal e ela vai durar até o dia tal. Então, beleza. Então, a gente tem já um período pré-determinado que já vem escrito nessa lei, tá? Em que essa lei vai durar um período, um dia certo de início, um dia certo de encerramento, já constando nessa lei, beleza? Então, essa é uma lei temporária. Quando ela entra em vigor, ela já tem uma data de início e de final pré-estabelecido, escrito nessa lei que entrou em vigor, beleza? Então, entendemos o que é a lei temporária. Dito isso, vou trazer só um exemplo, por exemplo, de lei temporária para vocês. Quando a gente teve a Copa do Mundo, lá em 2014, lembra disso? Então, foi sancionada a Lei 12.663 de 2012, pela Dilma, que era a lei geral da Copa. Era justamente para regular algumas coisas que ocorreriam na Copa de 2014 e nessa lei, que era uma lei temporária, já tinha escrito lá, olha, temos alguns novos tipos de crime relacionados à FIFA, parará, 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 beleza. Só que esses crimes entram em vigor no dia tal e saem de vigor no dia 31 de dezembro de 2014. Então, ali tinha um prazo estabelecido, fixo, para a duração dessa lei. Entenderam?
Ou seja, é uma lei que não vai entrar para sempre no nosso ordenamento jurídico, né? Ela vai começar no dia X e quando der o dia X, todos os efeitos penais, né, dessa lei param de existir, ou seja, ela existiu durante esse período. Quem cometer crime durante este período de vigência vai ser punido. Mas depois do último dia de vigência, beleza? A pessoa pode cometer aquele delito que estava escrito na lei sem ser penalizada, porque ela para de existir. Beleza? Ótimo, galera. Espero que vocês estejam aí acompanhando, né? Não é nada demais essa explicação, mas vamos agora para a lei excepcional, que é onde a gente tem aqui uma maior complicação. A lei excepcional, ela vai durar durante períodos circunstanciais, períodos excepcionais, né? Por exemplo, o Covid. Tá bom? A gente tem agora um exemplo muito recente que é o do Covid. Casos de calamidade pública, estado de necessidade, tudo isso entra dentro da lei excepcional. Existe uma situação excepcional acontecendo nesse momento e a gente precisa regular esse momento, essa situação excepcional. Só que para isso, eu não consigo determinar um prazo, a lei vai deixar de existir. Eu não consigo falar, olha, até o dia 31 de dezembro de 2019, essa lei vai ficar vigente. Eu não consigo falar isso, porque eu não sei por quanto tempo essa coisa excepcional que está acontecendo vai continuar acontecendo. Gente, o exemplo mais claro é o Covid. A gente achava que o Covid ia durar 6 meses. Eu, pelo menos, fui desse jeito. Achei que em 6 meses tudo estaria bem, né? Se passou 1 ano, se passou 2 anos. Então, é algo que não dá pra medir até que dia ele vai durar. Então, essa lei, ela entra em vigor para regular esse momento excepcional, mas ela dura enquanto esse período excepcional durar. Ou seja, enquanto o Covid durar, a gente tinha a medida protetiva lá, de medidas excepcionais, né? De enfrentamento do Covid, entendeu? Então, enquanto o Covid durou, a gente tinha essa norma. Entende? Então, assim, não tem jeito mais básico de explicar isso. Existe uma situação excepcional e a gente precisa regular essa situação. Enquanto essa situação perdurar, essa lei perdura. Após o fim dessa situação, a lei para de existir, para de possuir efeitos, beleza? Então, ótimo. Entendido isso, você praticamente entendeu todo o artigo. Só que existem 2 conceitos muito importantes quando a gente está falando de leis excepcionais e temporárias, e eu não posso deixar de passar esses conceitos para vocês. O primeiro é a autorrevogação. Gente, é muito simples de entender isso. Lembra que eu falei para vocês que a lei temporária tem um prazo de início e um prazo final. E quando chega nesse prazo final, a lei para de existir, certo? Para ela parar de existir, o que aconteceu? Uma autorrevogação. Ou seja, quando chega o dia final daquela lei, ela deixa automaticamente de existir. Não precisa o legislador colocar uma nova lei que vai revogar essa lei. Não precisa disso. Chegou no dia, ela automaticamente para de existir. A mesma coisa acontece com as leis excepcionais. Chegado o fim dessa situação excepcional, ela deixa de existir automaticamente. Não precisa vir o legislador e colocar uma nova lei que revoga. Ela deixa de existir. Beleza? Próximo conceito que é muito importante a gente falar aqui é em relação à ultratividade. E aí é por isso que eu falo, muito importante assistir o vídeo antes desse, porque lá a gente falou, né, sobre retroatividade, ultratividade de maneira muito mais aprofundada, beleza? Então assiste esse vídeo também para complementar esse. O que a ultratividade quer trazer pra gente dentro desses conceitos que a gente aprendeu? Lembra que eu falei pra você que lá na lei temporária, né, o que acontece? Ela tem um prazo de início e um prazo de final. Beleza? Acompanha aqui comigo nos meus dedinhos. Prazo de início, prazo de final. Aí vem lá um meliantezinho e comete esse crime no meio desse período de duração da lei. Quando a lei estava vigente, ele foi lá e cometeu o crime. Ótimo? Ótimo. Quando essa lei deixa de existir, os efeitos penais, ou seja, quem cometeu o crime enquanto essa lei existia, ainda vai ser penalizado por essa lei. Ou seja, quem cometer depois que a lei parar de existir, não está cometendo nada. Mas quem cometeu enquanto a lei existia, mesmo quando a lei deixa de existir, continuará o processo dela para ela ser penalizada por aquele ato. Mas por que isso, Sara? Porque, gente, a gente pune o crime no momento que ele aconteceu, aonde ele aconteceu, independente das situações posteriores, beleza? Mas calma que eu ainda vou mexer com esse conceito
lá um pouquinho mais pro final com vocês, beleza? Em relação às leis excepcionais, é a mesma coisa. Ela tem um período de início, mas não necessariamente um período de final, né? Mas ela tá lá vigente. Se a pessoa cometeu o crime enquanto essa lei estava vigente, essa pessoa, mesmo depois dessa lei ser revogada, né? Ela parar de existir, ocorrer a autorrevogação, né? Se ela cometeu antes da autorrevogação, ela ainda será penalizada. Se ela comete depois, aí ela não será mais penalizada. Beleza? Aí, beleza, Sara, entendi. Falei que eu ia mexer com esses conceitos para vocês. É aqui que temos um X dessa questão aqui, leis excepcionais e leis temporárias. Por que temos uma problemática nesse artigo? Como eu disse para vocês, né, o Código Penal, ele veio antes da nossa Constituição Federal. Nosso Código Penal é de 84, tanto é que hoje a gente visa, né, uma revisão criminal, uma revisão de todo o Código Penal, né? E a nossa Constituição Federal vem em 88, certo? E aí, gente, o nosso Código Penal tá falando o quê? Olha, mesmo depois que acaba o efeito que essa lei, né, essa lei temporária ou excepcional, a pessoa ainda pode ser punida. Entretanto, preciso que vocês entrem aqui, lembrem do vídeo anterior e voltem aqui comigo. Por quê? A lei retroage, gente, a lei não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Ou seja, se essa lei deixa de existir e ela é mais gravosa para o réu, o que acontece, gente? E aí ela é autorrevogada e a gente tem uma lei, né, que é mais benéfica para o réu, ela não vai poder ser aplicada. Por quê? Porque a lei que é mais benéfica é a que deverá ser aplicada por causa da retroatividade e ultratividade. A lei não vai retroagir, salvo quando for para beneficiar o réu. Então, se a gente tem algo que é mais gravoso para o réu, esse algo deixa de existir. E a gente tem uma lei que é mais benéfica. Qual lei a gente vai aplicar? A que é mais benéfica. Se você não conseguiu entender isso aqui que eu acabei de te falar, tu precisa assistir o artigo 2º, porque lá, como eu disse, a gente aprofunda essas questões de retroatividade e ultratividade. Beleza? Então, gente, esse é um questionamento que a gente tem na nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 40. Nossa lei não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Só que nesse caso da lei deixa de existir, ela é mais benéfica, então é ela que deve ser aplicada. Então existe esse questionamento doutrinário, jurisprudencial. Esse é um questionamento, inclusive, internacional. A gente não questiona essa lei somente aqui dentro do nosso país, vários outros países também questionam isso, tá? Então, nesse caso, né, esse artigo do nosso Código Penal, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Porque aqui tá dizendo que vai continuar aplicando ao réu mesmo se for mais maléfico para ele. E na nossa Constituição fala que não pode aplicar se for mais maléfico. Tem que retroagir e aplicar o que é mais benéfico. Então, existe um questionamento, existe um artigo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, mas isso ainda não foi decidido pelo STF. Então, se cair na sua prova, você vai colocar o que está escrito no Código Penal. Por quê? Porque todas as leis, né, possuem essa presunção de constitucionalidade. Então, a gente presume, né, que todas as leis, elas são constitucionais, a não ser que o STF venha e fala, é inconstitucional. E o STF nunca fez isso. Ele precisa fazer isso, entendeu? Mas nunca fez. Então, por enquanto, se cair na sua prova, você vai colocar o que está no texto do artigo do Código Penal, que é isso que eu expliquei para você agora, beleza? Ótimo. Então, vamos reler o artigo do Código Penal para você ver se você conseguiu entender ou não essa bagaça. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional, aquela que vem em momentos excepcionais, ou temporária, aquela que tem um início, uma data de início e de término pré-estabelecido, né? Embora decorrido o período de sua duração, então, decorrido o período de sua duração, aqui a gente está falando de leis temporárias, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aqui a gente está falando de leis excepcionais, aplica-se ao fato durante a sua vigência, ou seja, enquanto essa lei for vigente, né, essas leis serão aplicadas, né, e terão posteriormente, né, consequências penais, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa teu like, teu comentário, se inscreve no canal pra me ajudar, beleza? Preciso muito da ajuda de vocês, gente, me ajuda. E é isso. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.